Olá, tudo bem com você? Nesta entrevista eu tenho aqui a alegria de entrevistar um amigo, o Dr. Josué Cardoso dos Santos. Vou apresentar aqui uma breve biografia dele. Se eu fosse me estender aqui, gastaria quase o tempo todo da entrevista só apresentando as credenciais dele, mas vamos lá. Ele é especialista no estudo do movimento dos corpos celestes. Atualmente atua como pesquisador associado do Centro Espacial do ITA, o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, sediado em São José dos Campos, São Paulo, onde estuda o movimento de constelações de satélites e detritos espaciais. Josué possui graduação em matemática pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, além de mestrado e doutorado em física, também pela Unesp. Durante sua carreira de pós-graduação, também atuou como pesquisador na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, na Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, a JAXA, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e Instituto de Tecnologia de Israel, o Technion. Como divulgador científico, atua como embaixador da missão Osiris-Rex da NASA. Justamente por essa formação e essa experiência que eu convidei aqui o Dr. Josué para conversarmos um pouco sobre uma ameaça que vem sendo feita aí pela Rússia nesses tempos de guerra, alguma coisa bem estranha envolvendo aí a Estação Espacial, a ISS. Mas eu queria começar perguntando aqui, Dr. Josué, qual a importância da área espacial para a sociedade? Vamos começar assim, falando um pouco mais amplamente, e depois vamos diretamente ao assunto aqui que nos interessa neste vídeo. Certo. Obrigado pelo convite, Michel. É um prazer estar aqui falando desses temas para esclarecer o público em geral, né? Que, no geral, gosta do assunto espacial e a importância do espaço, ela é gigantesca, né? Porque várias tecnologias são desenvolvidas quando se tem o objetivo de aplicá-las no setor espacial, porque é um setor de fronteira do conhecimento, em que condições extremas de temperatura, pressão, gravidade são colocadas sobre os equipamentos que a gente deseja usar para estudar o universo. E por causa disso a gente tem que desenvolver, usar todo o conhecimento científico que a gente possui em diversas áreas, desde a química, física, biologia, a área de materiais, desenvolver câmeras novas, equipamentos mais resistentes, flexíveis, leves. Então, vários setores da sociedade são beneficiados pela tecnologia que é desenvolvida para ser usadas em naves espaciais, em telescópios, em computadores, que tem que processar muitos dados que vêm do espaço. Então, até a melhora da computação é muito impulsionada por conta do setor espacial. Fora as aplicações diretas, não só do desenvolvimento dos equipamentos, mas os resultados dos estudos, que nos ajudam a entender um pouco mais sobre o universo. Uhum. E muita dessa tecnologia é usada também para aplicação na vida humana. Por exemplo, colheitadeiras e outros equipamentos funcionam de forma automática usando o GPS, por exemplo, que é uma tecnologia hoje que é praticamente onipresente no nosso dia a dia, né? Mal comparando, né, aquilo que, por exemplo, na Fórmula 1, eles desenvolvem ali para os automóveis, para os carros de corrida, acaba depois com o tempo sendo aplicado no dia a dia, né? Nos carros de linha, enfim, né? E as pesquisas espaciais também acabam depois afetando, né? O nosso dia a dia aqui na Terra. Bom, a segunda pergunta aqui, doutor Josué, qual a importância da Rússia no cenário espacial? Inclusive eu tenho uma amiga que estuda lá numa universidade russa, próxima à Roscosmos, né? Que é a Agência Espacial Russa. Ela estuda engenharia aeroespacial. A Rússia tem toda essa importância mesmo no cenário espacial mundial? Sim. A Rússia, junto com os Estados Unidos, são os dois main players que a gente fala, né? São os dois protagonistas da história da pesquisa espacial, da exploração do espaço. Inclusive, eles foram os grandes países que polarizaram na Guerra Fria, né? Essa corrida espacial que a gente teve ali no final da década de 50, década de 60 especialmente, década de 70. E a Rússia ela é pioneira em várias coisas, né? Ela enviou o primeiro satélite para o espaço, Sputnik, lá em 4 de outubro de 1957, o primeiro animal que foi, por exemplo, lá, tiveram os cães, mas teve a Laika, né? Foi a primeira cachorra que foi enviada ao espaço. Você também tem o primeiro astronauta, Yuri Gagarin, em 1961. Então, eles foram os primeiros também a mandar, por exemplo, as sondas Venera, que foram para Vênus. Então, eles fizeram grandes coisas e tem uma tecnologia muito robusta que funciona. E, junto com os Estados Unidos, eles polarizam o protagonismo. E eles, inclusive, já tiveram a própria estação espacial deles, a Mir,
e hoje são, junto com os Estados Unidos, 2 países que comandam ali o controle da Estação Internacional Espacial. Mais especificamente, os russos são os responsáveis pelos propulsores que fazem o controle da órbita da Estação Internacional Espacial, que tem tudo a ver com o assunto desse vídeo. Certo. Estação Espacial, a ISS, né? Como que a área espacial está sendo usada, então, doutor, nas discussões entre os países, nesse momento de tensão aí no planeta? No momento de guerra, né, cada país usa aquilo que ele tem de vantagem, né, para colocar na mesa nas discussões. E também da questão da pressão, né, geopolítica. E os russos, eles são conhecidos, né, os americanos também têm seus momentos de fazerem pressão muito forte, ameaças muito fortes. E uma vez que, como eu comentei, a Rússia, ela tem esse protagonismo em termos da Estação Internacional Espacial, e ela está sofrendo sanções pesadas dos americanos por conta dessa guerra com a Ucrânia, o diretor da Agência Espacial Russa, que é a Roscosmos, ele fez, algumas semanas atrás, no final de fevereiro, uma ameaça de que ele não disse diretamente, mas ele até poderia mencionar aqui as palavras deles, mas ele deu a entender: como que vocês vão ficar aplicando essas sanções sobre nós se vocês dependem de nós para manter a Estação Internacional Espacial? Vocês não temem que ela possa cair, né? Deorbitar, que a gente fala, né? Orbitar é estar lá, deorbitar é derrubá-la, né? Deorbitar sobre os Estados Unidos e a Europa. Então, por mais que ele não falou, vamos fazer isso, é uma ameaça indireta, quase direta, que preocupa. E, inclusive, né, nessa última semana, ele deu mais uma, né? Cartada, né, nessa discussão toda, porque como as sanções se prolongam e isso está causando um pesado efeito na economia, na sociedade russa, ele mencionou que, uma vez que temos 4 astronautas atualmente na ISS, um alemão, um americano e 2 russos, até surgiu uma brincadeira na internet de que eles poderiam largar esse astronauta americano e não trazê-lo de volta, né? Só trazer os russos. E começou com uma brincadeira. O problema é que depois a própria Roscosmos, que é a agência espacial russa, a NASA da Rússia, fez um vídeo, né? O pessoal de lá, e o próprio diretor da Roscosmos divulgou esse vídeo, que era uma piada irônica com essa ideia de abandonar o astronauta lá. E isso desagradou muito astronautas como o famoso Scott Kelly e outros, né? Então teve mais 3 dias atrás, a Rússia falou que não, a gente não vai fazer isso. Mas são todas pressões nesse jogo geopolítico que são colocadas na mesa, porque eles pedem. Nós somos confiáveis, há 20 anos nós temos parceria com a NASA, nós não vamos quebrar a nossa palavra, mas é desagradável, porque vocês dependem de nós e vocês ficam causando sanções que podem até afetar a nossa capacidade de cumprir os nossos compromissos com vocês na ISS e em outras cooperações internacionais no espaço. Agora, a NASA tem dependido bastante aí, feito uma parceria com a SpaceX, né, do Elon Musk. Será que não poderia ser uma alternativa aí para evitar os foguetes russos? Com certeza. A SpaceX, ela surgiu como um trunfo para os americanos não dependerem dos foguetes russos, né, as naves Soyuz. Porque quando eles tinham encerrado o programa dos ônibus espaciais em 2011, os americanos, eles acabaram ficando dependentes, todos os países do mundo, das naves russas, para poder levar os astronautas ao espaço. E uma vez que agora a SpaceX já pode fazer isso, e tem ideias de outras empresas também tentando desenvolver tecnologia para isso, para ter um mercado livre aí, para poder ver questão de empreendedorismo, né, quem oferecer o preço mais baixo leva, né. Então, agora os russos não têm essa cartada na manga, né, de o mundo precisar comer da mão deles. Então, mesmo que os russos tivessem problemas, claro, você não tem uma missão, tem que agendar, tem que fazer todo um preparo para poder ir lá buscar um astronauta americano, mas mesmo que eles não fossem trazer, seria uma situação bem chata e até um pouco grave, a SpaceX talvez pudesse resgatar. A questão é que parte da estação é russa também, metade foi um bloco russo, metade foi um bloco americano, então não é tão simples assim, tem uma série de fatores bem complexos aí, mas a gente acredita particularmente que eles não seriam capazes de fazer isso nesse momento, mas é mais um instrumento de pressão geopolítica
extra, né, entre outras áreas, como energia e tudo mais, que eles vão usar nessa briga que estão tendo aí. Doutor, um ano antes de eu nascer, no ano de 1971, e eu também gosto dessa área de espaço, né, de tecnologia espacial, enfim, sempre gostei desde criança. Os Estados Unidos lançaram também um laboratório espacial chamado Skylab, só que perderam de novo, porque os russos, creio que um mês antes, tinham feito a mesma coisa, né? E aí, no ano de 79, depois que eles fizeram algumas missões ali nesse Skylab, né, nessa primeira estação espacial, digamos assim, americana, era um laboratório em órbita, né? Problemas ali na estrutura, enfim, eles tiveram que abandonar, né, deorbitar esse laboratório. Eu me lembro, eu tinha 7 anos de idade e foi uma febre, virou até, assim, todo mundo só falava disso, né, e a gente até brincava aqui no Brasil, né, Sky lá, ou Sky aqui, né, Skylab, enfim. E os americanos conseguiram assumir o controle depois dessa estação e conseguiram lançá-la no Oceano Índico, se eu não me engano. Algumas partes caíram na Austrália, até um garoto lá pegou uma parte, teve uma rádio que deu um prêmio, né, não sei quantos $1.000, para quem trouxesse a primeira peça até a estação de rádio, para eles falarem ali, né, e teve um garoto australiano que conseguiu levar, porque alguma parte caiu em cima do telhado da casa dele, inclusive, mas a maior parte caiu no Oceano Índico. Então quer dizer que, mesmo que seja assim, um jogo de blefe, de pressão geopolítica, eles poderiam fazer isso, efetivamente, de deorbitar e lançar controladamente esse laboratório gigantesco de toneladas em cima de uma cidade americana, digamos assim? Sim, nós temos conhecimento, né, da própria dinâmica orbital, que trabalha com essa área, né, que estuda as órbitas, estuda a reentrada atmosférica. Claro que a gente não tem, um ambiente é muito complexo, a atmosfera ela é variável, e a cada altitude ela tem uma densidade, mas existem vários estudos que a gente consegue mais ou menos prever, em função da velocidade, do ângulo de reentrada, a região ali, não dá para prever com metros, né, mas uma região aproximada, assim, dá para a gente prever. Inclusive, nós temos, como você mencionou muito bem, nessa região no Pacífico, tem um ponto lá na região do Pacífico que é escolhido para a gente deorbitar satélites, né? Então já tem um local, como se fosse um cemitério de satélites nessa região aí do nosso planeta, para justamente evitar. E naturalmente depende dos componentes de cada satélite, no caso da Estação Internacional Espacial, o menino foi capaz de pegar alguma coisa na Austrália, porque no meio do caminho ela vai se deteriorando, então algum pedaço vai soltando no meio do caminho, aí pode ter soltado alguma coisa que sobreviveu e caiu no meio do caminho ali, mas mas a Estação Internacional Espacial ela é bem maior que um satélite comum, então o problema seria maior caso... Faria um bom estrago, né? Sim, as pessoas não sabem que dá para lançar, mas dá sim. Existe uma área de estudo que consegue prever mais ou menos a região de colisão. Eu espero que seja um blefe mesmo, né? Doutor, com essa guerra também a gente ouviu falar mais ali do famoso Antonov 225, né? Maior avião do mundo, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse avião aí, o Antonov, e sua relação com o atual conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O Antonov, ele é um avião histórico, ele foi feito para carregar o ônibus espacial russo. Se você olhar em fotos, é bem parecido até com aqueles clássicos ônibus espaciais americanos, que acabou, por conta do colapso da União Soviética, né, o projeto foi paralisado, então o Antonov, o Buran, que é o nome desse ônibus espacial russo, foi paralisado o desenvolvimento dele, e o Antonov vai ficar sem função? Não, como ele é gigantesco, ele é o maior avião do mundo, ele começou a ser utilizado para prestação de serviço de várias coisas. Por exemplo, ele era o único avião capaz de fazer transporte de determinadas pás que são gigantescas para o pessoal que trabalha com energia eólica. Então ele é capaz de transportar partes que são usadas em motores de usinas gigantescas. Inclusive ele trouxe coisas aqui para o Brasil. Então ele era um equipamento único, e ao eu falar já dá noção do que aconteceu com ele, que infelizmente num dos ataques da
russos ali a região próxima de Kiev, no aeroporto que fica ali um pouco mais de 20 quilômetros, 25 quilômetros mais ou menos da capital. Ele ficava lá, porque ele pertencia à Ucrânia, quando ficou com a Ucrânia, quando teve a dissolução da União Soviética, e num dos ataques russos a esse aeroporto, que é estratégico, eles acabaram destruindo o avião, que foi uma perda lastimável para a história da aeronáutica, a história espacial, e para restaurá-lo foi estimado em 3 bilhões de dólares, então é possível que não se restaure. Alguns dias depois saiu imagens para provar que ele realmente tinha sido destruído, e os ucranianos falaram que não, vamos correr atrás, vamos restaurá-lo pelo valor histórico, mas também depende um pouco da questão da demanda, né? Se houverem empresas e tudo mais que dependem realmente, por exemplo, esse pessoal da área de pás gigantescas para usinas eólicas, geradores eólicos, só ele era capaz de transportar. Mas tem que juntar uma demanda suficiente para justificar um investimento de 3 bilhões de dólares para reconstruí-lo, né? Então vamos ver como que vai ser. Mas já, em termos históricos, era aquele lá que transportava o Buran. Então não vai ser a mesma coisa, né? A pena. Doutor José, em 2 minutos, como esse cenário de guerra está afetando a área espacial? Como eu mencionei, né, a Rússia se sente pressionada porque vai afetar a economia dela, então a gente se preocupa em ela conseguir manter o compromisso com vários acordos. Tem uma missão chamada, por exemplo, ExoMars, que é uma parceria da Rússia com a Agência Espacial Europeia, que já tem ameaça de ser adiada, e tem data, né, para ser lançada. Você não pode lançar a qualquer momento, né, porque tem a configuração planetária da Terra, de Marte, então você tem momentos específicos para ser lançados. Então ela está correndo um risco de atraso, e outras, inclusive essas ameaças aí geram uma pressão no mercado, afetam vários projetos em que a Rússia, a gente não sabe se ela vai ser capaz de manter esses compromissos, porque as perdas vão ser tão grandes, estão sendo prejuízos grandes para os dois lados, né, principalmente para a Ucrânia nessa guerra, mas a gente fica com medo de a Rússia não conseguir honrar os compromissos que ela possui. Então, né, a gente... várias missões em que os russos podem estar envolvidos podem estar correndo o risco de serem atrasadas ou até canceladas por eles não cumprir. Inclusive projetos com o Brasil, que a gente depende bastante em alguns setores deles. São as consequências aí de um conflito como esse, né? Muitas áreas, área de alimentos, agora tecnológica, espacial, coisas que a gente nem imagina muitas vezes, né? Mas que vão sendo também afetadas aí negativamente por um conflito como esse. Doutor José, muito obrigado aí pela sua disponibilidade em conceder essa entrevista, que seu trabalho continue aí, suas pesquisas também, né, nessa área estratégica importante, e qualquer hora a gente volta a conversar aí sobre outras curiosidades também, tá bom? Um grande abraço para você, e um abraço para você também que esteve aí nos acompanhando nesta conversa.